Boa noite a todos. É um imenso prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, tanto com a área acadêmica como com a gestão. Eu queria dizer que eu estou aí há 30 anos no mercado de trabalho, já um pouquinho de tempo, e nesses 30 anos, praticamente os últimos 20, eu me dediquei a uma área difícil, que é a recuperação de empresas, chamado turnaround, né, em inglês. E nesse período, quer dizer, de 20 anos de recuperação de empresas, passei por inúmeras experiências. Eu acho que tive a oportunidade de estudar bastante, tive a oportunidade de estudar fora do país várias vezes, tive a oportunidade de morar aqui em Teresópolis, como o professor Rodolfo colocou, né? Porque eu trabalhava aqui no polo petroquímico, aqui na antiga Petroflex, onde eu fui diretor, depois presidente da empresa, fábrica de borracha sintética. E nesse período, quer dizer, passei por inúmeras experiências. Eu acho que vim observando, né, o mundo empresarial como ele é, e vinha me questionando, e acho que vocês, a maioria alunos, né, que vão começar no mercado de trabalho, tem uma grande questão que não quer calar hoje em dia, o que nós podemos fazer, né, para termos nossos negócios sustentáveis, para termos o nosso planeta resgatado, porque nós estamos numa trajetória, infelizmente, de destruição. E isso eu vim ao longo da minha carreira me perguntando o que a gente pode fazer. Além disso, a gente tem observado no mundo empresarial, né, que ele vem se tornando, de certa forma, tóxico. Aí é uma crítica, né? Porque nós temos trabalhado, temos feito todos os nossos esforços e a gente continua se perguntando, mas aonde vai dar tudo isso? Né? Será que esse sistema que nós temos hoje, de metas, remuneração variável, que eu tenho, que eu pratico também, será que ele está nos tornando pessoas desumanizadas? Né? E com várias questões desse tipo, talvez questões existenciais, por isso eu vou falar de administração, liderança, mas também vou falar de questões existenciais, eu me questionei e acabei, depois de ter feito mestrado em administração, ter passado minha carreira, já sendo presidente de empresa, eu encontrei um pequeno canto aqui em Botafogo, uma Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, que eu venho representar aqui agora também, onde eu pude estudar algo a nível de pós-graduação, né, absolutamente diferente, que é a abordagem transdisciplinar holística, que é muito nova, é recente, é um termo, por exemplo, o termo transdisciplinar foi primeiramente colocado por Jean Piaget, um educador, e que mais recentemente foi mais bem elaborado por um físico quântico, Bezarrad Nicolescu, um francês, que desenvolveu esse conceito em 1992, quer dizer, extremamente recente. Então, eu procurei trazer aqui, primeiro, a questão da liderança e compartilhar com vocês. E, segundo, uma questão de uma nova liderança, uma liderança integral. Esse é o princípio, esse é o conceito. Então, eu vou passar hoje, numa palestra de 1 hora e 15, os seguintes conceitos. O que é liderança? Falar de líderes e administradores. Vou falar de confiança e motivação. Falar de focos dos líderes e a liderança integral. A liderança e a inteligência espiritual, sim, inteligência espiritual, o que é isso? Nós estamos falando de cultura, vocês viram o professor Wagner falar, né, do ensino da administração pela arte, e eu vou falar exatamente disso, da arte, da filosofia, das tradições, né, e também da ciência. E quando a gente fala de inteligência espiritual, lembrar do nosso hino nacional, né, que esse país tem a glória no passado e a paz pelo futuro. Quer dizer, então, é pensar exatamente nessa cultura de paz que a gente pode levar para as empresas. Falar dessa transformação humanista transdisciplinar, da liderança tradicional, e, finalmente, eu quero dar uma pincelada de 2 slides para falar do nosso curso de pós-graduação, para quem tiver interesse de poder se especializar nessa liderança. O que é a liderança, né? A grande questão. Liderança existe para conduzir pessoas, né, de um estado A para um estado B através de uma jornada. Se não houver mudança,
não há liderança. A manutenção do status quo não é assunto do líder. Primeiro ponto. Primeira questão. Liderança também é mais do que a existência de um líder que guia seus seguidores. Nós já estamos cansados de ver essa questão do líder carismático, aquele que tem um portfólio de qualidades, um super-herói. Isso não existe. A grande questão é que cada um de nós temos um estilo, uma forma de ser, né? E fiquei feliz de ouvir o professor Wagner falar aqui dos 12 homens e uma sentença. Assistam, porque, acima de tudo, é uma lição de grande liderança. De liderança pelo poder do convencimento, do confronto de ideias, da capacitação humana e do não preconceito. Eu acho que isso é que nós precisamos entender. Não há mais uma liderança, um líder carismático, aquele que todo mundo segue porque ele é o super-herói ou porque ele tem a resposta para tudo. Porque a resposta não está num homem só, a resposta está na coletividade, sem dúvida nenhuma. Jornada, então, da liderança significa mudar-se para um estado futuro desejado, de A para B. Estado B mais elevado que estado A. Onde nós vamos enfrentar obstáculos, competição, mas nesse caminho, nós vamos procurar uma outra realidade, quer dizer, uma mudança. E aí, o que diferencia líderes e administradores? Estamos aqui, um público de administração, CRA, né? O que diferencia líderes e administradores? Primeiro, vamos ver uma frase aqui da Hickman, né? Mente de administrador e alma de líder, um livro. Ele diz o seguinte: o administrador é aquele que representa o lado mais analítico, estruturado e organizado. Portanto, tem características comportamentais do profissional que garante a identidade da organização ao longo do tempo. O administrador existe para colocar ordem nas coisas, né? Trazer a identidade dela. Já o líder, ele está habilitado a mudar o status quo. Ele vai buscar esse caminho alternativo, de A para B, né? Como um criador de visão, com flexibilidade, com as características de visão, né? E utilizando esse potencial de cada uma das pessoas, potencial individual de cada um. Veja bem, cada um tem um papel, e papéis importantíssimos, né? Como disse Cecília Bergamini, no seu livro Líder Eficaz, para promover grandes mudanças, as organizações precisam também manter a sua linha de identidade ao longo do tempo. A mudança não pode fazer do passado o lixo, né? Na verdade, ela tem que construir em cima daquilo que já existe. Portanto, é esse aspecto que determina a complementaridade dos dois papéis. Sem líderes, a empresa não muda. Sem administradores, perde sua identidade. Então, olhem a complementaridade dessas duas funções, né? E na minha vida profissional, eu me deparo frequentemente com isso, né? Da necessidade desses perfis, né? E dessas funções para haver uma efetiva implementação de planos, estratégias e assim por diante. Algumas reflexões. Está claro que as empresas precisam desses dois perfis, líderes e administradores, ponto, né? Isso já é um ponto pacífico. Há evidências, e aí eu falo que evidências, né, porque não há confirmações efetivas, de que organizações estão mais administradas do que lideradas. E, de uma certa forma, a gente tem uma certa tendência a buscar mais a eficiência do que a eficácia. Em termos gerais, é isso. Por quê? Porque é mais simples, talvez a gente esteja mais afeito às questões, né, que a gente aprende no livro texto, como foi colocado aqui, né? Mas, se nós nos ativermos só a respondermos as perguntas que nos são feitas, nós nunca vamos formular a pergunta certa. E na nossa vida cotidiana na empresa, a gente tem que sair daqui, do curso de administração, não só aptos a responder as perguntas, resolver cases, mas também a formular as perguntas corretas. Ninguém, quando você for presidente da sua empresa, vai chegar para você e falar, e fazer pergunta para você. Você que vai ter que buscar. Você que vai ter que escarafunchar o que precisa ser feito, o que realmente precisa ser feito. E não aquilo que você gostaria que fosse feito. É fazer as perguntas certas. As escolas de negócio têm enfatizado a arte e a ciência de administrar. E a liderança ainda é vista como sendo esse atributo dessa pessoa carismática.
Então a pergunta é, pode o líder ser treinado ou desenvolvido? Nós temos essa capacidade de desenvolver esse líder, porque é bonito, né? Falar, olha, eu prefiro mudar o status quo do que manter a identidade. Né? É bacana, mas o que precisa para efetivamente ser um líder? Já pararam para se perguntar isso? Né? O que é o... É possível treinar e desenvolver esse líder? Tudo indica que nem todos se mostram líderes devido a dois fatores. Primeiro, a própria personalidade e a vontade para tal. Duas coisas importantíssimas. A personalidade de alguém não está feita a lidar com mudanças, a lidar com visão, a lidar com... ou a própria vontade. Mas, o que se observa é que é importante para todos os gestores conhecerem a função de liderança, o que é liderar. E, talvez mais importante de tudo, talvez seja a última colocação, né, dessa reflexão, é que todos podem aprender a liderar suas próprias vidas. E aí está a grande questão. Todos vocês precisam aprender a como se liderar. Porque já dizia Lao Tse, é mais fácil governar um país do que governar a si próprio. E ninguém vai liderar ninguém se não aprender a liderar a si próprio primeiro. Essa é a primeira grande lição. E é o que eu tenho observado quando eu contrato meus diretores, quando eu contrato meus gerentes, eu quero saber. Você é capaz de trabalhar em equipe? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você se conduziu? O que você tem feito? Como é que você vê os nossos problemas nacionais, os nossos problemas da Terra, do planeta? O que você está fazendo? Que é a pergunta que a gente tem que fazer, cada um de nós. Em primeiro momento, eu sei liderar a minha vida? Conhecer a função liderança, alguns vão se desenvolver como líderes, outros vão entender a função, todos vão coexistir e se complementar, e aprender a se conduzir, o que talvez seja mais importante. Principais conclusões recentes sobre a liderança, e eu falo isso porque eu peguei, nos últimos 10 anos, a maioria dos livros sobre liderança, e tentei escarafunchar porque eu gosto do assunto, dou aula do assunto, exerço a função de liderança, então eu fui me aprofundar. Estudos recentes dizem o seguinte, eu peguei uma frase também muito importante do Kotter, John Kotter, do livro Os Líderes Necessários. Ele diz o seguinte, a dimensão liderança e sua necessidade dependem da quantidade de mudança no ambiente externo. À medida que aumentam as mudanças, e elas continuarão a aumentar em todo o mundo durante as próximas décadas, a necessidade de liderança também aumentará. Por essa razão, precisaremos de um número crescente de pessoas ocupando funções gerenciais de um nível elevado, de nível médio e até mesmo de níveis mais baixos, ou seja, em todos os níveis, onde o gerente, além de saber administrar com competência, deve exercer a liderança, pelo menos, na sua esfera de atividade. Pelo menos. Então, olhem só, como Kotter, um guru da administração, coloca a questão da liderança como chave. Precisamos aprender a liderar. Todos nós temos que nos desenvolver, de certa forma, procurando ter essa vontade de aprender. A maioria dos estudos atuais propõe que a liderança, enquanto tal, só pode ser compreendida quando se leva em conta o conhecimento de como funcionam, concomitantemente, 3 elementos. Então, vamos pegar todos os livros de administração, na literatura de liderança, nós vamos tentar tirar 3 coisas principais. As 3 coisas principais eu afirmo para vocês. Vão ser o líder, quem é o líder, o perfil, o que ele faz, como é que ele atua, os estilos de liderança. Vamos pegar o seguidor, aquele a quem o líder está orientando, e vão entender qual é a sua personalidade, qual é a sua motivação, o que ele faz, como é que ele responde a determinados desafios, como é que ele responde ao chamado, e vamos ter em terceiro a situação, que é a chamada liderança situacional. Em cada situação, vamos ter que ter uma determinada característica ou tipo de demanda, de estilo de liderar. Por exemplo, se um prédio estiver pegando fogo, ninguém vai fazer reunião para discutir como é que vai fazer para sair do prédio, certo? Isso é uma situação. Todo mundo vai seguir o profissional capacitado da CIPA para poder tomar uma decisão rápida e todo mundo vai seguir às cegas.